Bom dia mais uma vez aí. Eu gosto de falar o bom dia oficial, né? Estou gravando e não sei se você tiver a oportunidade ontem de assistir novamente o áudio ou o vídeo. Eu até fiz um compartilhamento em alguns grupos que eu, ao longo desses últimos 3 anos, eu tenho participado. Teve um grupo que acredito que o Gladson e a Ivanete estão dentro do grupo aí, talvez o Vitor também, que é um grupo que nós criamos, acredito, há uns 2 anos atrás, voltado à parte aí de finanças, mas voltado a empresários. Nós tivemos aí, acredito, uns 3, 4 meses falando sobre o tema. Foi muito importante, né, naquele período. E depois, claro, eu entrei em outro projeto e o grupo ficou lá e ficou silencioso até esse momento. Eu falei, deixa eu ver se o grupo continua silencioso ou se eu silencio de vez, no sentido de fechar o grupo, né? Porque também a quantidade de grupos que nós entramos ao longo dos nossos dias aí é imenso, né? Eu tenho muitos grupos e tem alguns que realmente eu ainda não me desconectei, mas eu não tenho participação, tá? Não tenho participação. Mas é isso que a gente vai ter que, em alguns momentos, a gente tem que fazer algumas escolhas no sentido daquilo que efetivamente você quer, mas precisa fazer, né? Porque estar dentro de um grupo só para dizer que está no grupo também não é adequado, porque a gente só vai enchendo o nosso celular com as postagens que existem lá, né? E hoje eu vou me desconectar de um, nada contra a pessoa que criou, mas é que efetivamente, desde que eu fui inserido através de um amigo que me indicou, e eu não tive participação, ou melhor, não estou tendo participação, não estou atuando, não estou fazendo nenhum comentário, só estou vendo, e os comentários que existem lá, eu pelo menos não me senti assim motivado a fazer algum comentário. E eu tenho que trocar a motivação pela disciplina que eu falei para vocês, né? Então, se o que me fez entrar no grupo foi uma motivação através desse convite de um amigo, eu tenho que ter a disciplina para saber se aquele grupo está me trazendo algum benefício e se eu também estou compartilhando algum benefício para os participantes do grupo. Porque eu entendo que o grupo é para isso, para a gente trocar conhecimento, né, trocar ideias, compartilhar mesmo. Entendo que pelo menos esse é o meu entendimento. Bom, vamos lá. Primeiramente, agradecer ao Pai, para quem puder fechar os olhos. Pai, mais uma vez agradeço por essa manhã. Obrigado por todos nós estarmos aqui reunidos, com disposição e disponibilidade para escutar a tua direção, Pai. Tua direção que é o caminho correto que nós devemos seguir. Que possamos seguir esse caminho através dos teus princípios, Pai, não através das nossas vontades. Que porventura as nossas intenções todos os dias sejam superadas pela tua vontade, Pai, porque sabemos que a tua vontade é o caminho correto para todos nós. Se tivermos algum deslize, se tivermos algo a fazer que não foi feito, perdão, Pai, perdão pelo erro cometido. Mas estamos hoje aqui disponível, assim, a voltar ao caminho, esse caminho que é o caminho da verdade, é o caminho da luz, é o caminho que o Senhor preparou para todos nós. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá. Bom, já fizemos a nossa oração de abertura, e é isso mesmo, né? Toda manhã, ser grato ao Pai, por Ele estar nos dando essa possibilidade de estarmos aqui todos os dias reunidos. Eu fico muito contente de saber que todos vocês aí estão empenhados, realmente, eu sei da luta de cada um de vocês, assim, até pelas conversas que eu tenho tido com cada um, né, à medida que a gente tem uma oportunidade de conversar, eu sei sim da luta, mas eu também percebo as vitórias. E ontem, quando eu fiz aquela enquete e a resposta que vocês colocaram, pessoal, parabéns, realmente é importante escutar isso de vocês. Foi isso que vocês colocaram lá, né? Que a grande maioria escolheram aí a constância. E é isso. Um dos objetivos do desafio é essa constância. É todos os dias nós levantarmos sem ser por obrigação, né? Levantarmos por gratidão, primeiro pelo Pai nos ter nos acordado, mas sabedores sim, que a partir do momento que o Pai nos acorda, que nós temos algo a fazer. E é fazer todos os dias. É importante reservar, sim, esse tempo. Eu tenho colocado de manhã, porque acredito que a grande maioria aqui está com a mente mais tranquila,
estar mais, vamos dizer, disposto fisicamente na parte da manhã. E para aqueles que não tinham esse hábito, eu tenho certeza que esses 23 dias que nós estamos aqui ajudou a pessoa a modificar um pouco esse, vamos dizer, esse perfil do acordar. Então, fiquei muito contente de ver todas as respostas, né? É claro que eu quis fazer aquela enquete no intuito também de ajudar vocês se analisarem, né? Entender exatamente qual é a mudança que está acontecendo ou qual a mudança que aconteceu. E eu percebi que, ao invés de ficar esperando que vocês, de repente, fizessem um comentário, eu falei, acredito que é mais prático fazer uma enquete e essa enquete fazer algumas, vamos dizer assim, colocar algumas opções e dentro dessas opções a pessoa escolher uma ou duas ou três ou as quatro, sei lá, aquelas que ela entender. Eu tenho certeza que quando vocês escolheram, veio uma reflexão na mente de vocês. Porque não foi uma escolha automática. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta. Não é aquela historinha, minha mãe mandou dizer que não foi isso. Vocês, na hora que vocês tiveram lá a lista das opções, vocês já se identificaram com uma, com duas, com três e já é, fizeram a sua anotação lá. Foi muito bom e agradeço a vocês, sim. Bom, vamos lá para o nosso tema. E, olha mesmo, obrigado, Deus, que o tema não é esse. Eu estou abrindo aqui o slide errado. É que olha, isso eu já falei ontem, Deus. Então, como o arquivo ele tem o slide semelhante, aí eu estava abrindo exatamente o de ontem. Então, vamos lá, vamos compartilhar o correto. Deus é bom. Apesar que é aquilo que eu falei, nem é importante a gente sempre reforçar, não repetir o que a gente tem visto, tá? Então, se eu fosse falar novamente do de ontem, talvez eu usasse algumas outras palavras, mas se Deus não quis que eu falasse novamente, é porque Ele quer que eu apresente para vocês o de hoje. Então, vamos apresentar o de hoje e vamos lá. Então, oração de abertura também e vamos seguir. Vamos seguir aqui. Não, esse aqui é o de ontem. Então, deixa eu fechar o de ontem, porque senão vai. Vamos lá, deixa eu fechar o de ontem. Porque o que eu faço? Eu faço até um comparativo e vejo a sequência. Quando eu falo a sequência, é a conexão. Eu não quero compartilhar com vocês algo que fique vago. E até para os 23 dias ser exatamente uma constância, nós também temos que ter essa constância também na apresentação. Ela não pode ser um assunto que fique solto. Ele tem que sim, e ele faz relação, todos os assuntos eles têm relacionamento, eles não estão vagos, como eu comentei para vocês. Bom, agora vamos lá. Voltar aqui a compartilhar, para que a gente possa seguir aqui. Agora sim. Bom, agora sim. Então, já falamos da oração de abertura e o tema hoje é lutar não significa estar perdendo. Inclusive, a própria resposta de vocês ontem, a constância, tá? Isso também já é uma própria identificação de vocês que nós estamos em luta. E é isso que eu quero colocar hoje de uma forma simples, né? Se nós estamos lutando, isso não significa que nós estamos perdendo. Significa que nós estamos ativos no processo. Quem não luta é quem já desistiu. E nós estamos aqui. Então, lutar, muitas vezes, dá pode ter uma linha de entendimento que nós estamos. Claro que a luta tem vencedores e perdedores. Mas quando a gente comenta, pelo menos eu entendo essa, quando a gente fala de lutar, é algo que a gente está precisando para poder fazer alguma mudança. E muitas vezes o lutar também vai pelo lado mais de penoso, no sentido de dificuldades. E eu quero trazer com uma outra conotação. Eu quero trazer com a conotação que, se nós estamos nessa luta, é porque nós estamos dentro do processo e nós estamos avançando. Porque é por isso que eu comentei que quem não está lutando é quem já desistiu. Por quê?
porque eu não quero passar para vocês, e eu peço para que vocês também reflitam, que não confundam luta com fracasso. A, a nossa luta diária, o nosso desafio diário é exatamente para saber que nós, como filho do Pai, nós somos vencedores. Mas a vitória, ela é conquistada todos os dias, porque todos os dias nós temos lutas, né? A mente humana tem um erro comum. A nossa mente humana tem um erro comum. Quando eu falo comum, é exatamente nessa linha. Não estou dizendo que todos nós temos esse mesmo entendimento, mas a sua grande maioria tem uma linha de entendimento que é muito semelhante. E qual seria isso, a mente humana? O que é que a mente humana tem como erro comum? Existem formas de a gente até colocar como exemplo, eu vou só trazer aqui para um ponto, que é quando a gente fala nessa confusão, luta com fracasso. E o que eu quis também fazer a conexão. Todas as lutas, todos os desafios, eles têm que ter uma linha que nós vamos superar. Eu gosto também de, claro, trazer os meus exemplos que ficam mais simples para mim, mas não que eu esteja, vamos dizer assim, superando todos os dias todos os meus desafios. Não. Mas o fato, de repente, de um desafio, por algum motivo, eu não ter superado naquele dia, isso não vai me fazer dizendo que eu estou sendo um fracasso, que eu não estou conseguindo, né? É isso também que eu tenho trabalhado muito na minha mente, que a luta e o desafio, por ser diária, eu tenho que todos os dias estar fortalecido para superar. E como é que eu me fortaleço? Escutando a palavra, pedindo a direção ao Pai. Sabedor que eu sou, que eu tenho falhas, tenho defeitos, mas que essas falhas, esse defeito não vão mostrar o meu caráter. Meu caráter é exatamente seguir em frente com base nos princípios que o Pai determinou para cada um de nós. Eu coloquei esse exemplo simples. Quando começa a acordar mais cedo, muitos de nós acabam sentindo mais sono, né? É uma mudança que o nosso corpo está tendo, e no primeiro momento, esse mais sono faz com que nós não, que alguns de nós acabam voltando para a cama. Só que o acordar mais cedo, muitas vezes, é um pedido do Pai para que a gente tome algumas decisões com mais cuidado, com mais clareza, com mais atenção e com mais conhecimento. Eu falo que eu tenho acordado mais cedo, sim, na glória de Deus, eu tenho acordado mais cedo e mais descansado. Acredito que alguns de vocês também estão começando a sentir isso. Até a minha filha comentou ontem, porque você também está indo dormir mais cedo. Eu falei, glória a Deus, porque havia algum momento que eu esticava o meu horário, mas era necessário esticar o horário. A mente humana falava assim, Sandro, você tem que terminar isso, tem que terminar isso, tem que terminar isso. E muitas vezes eu avançava o horário, não conseguia concluir e acordava mais cansado. Então, nós temos que reconhecer o nosso limite. Nós estamos dividindo isso também. Nós temos um limite, pessoal. Ninguém, até onde comentei com uma pessoa, nós realmente não somos super-herói, não somos super-heroína. Nós temos um limite. E esse limite nós precisamos identificar. Eu falei também com a irmã, que eu comentei assim, o desafio nunca foi e nunca vai ser uma obrigação. E se por algum motivo a pessoa entender que é momento de não estar, eu respeito. Respeito, pessoal, respeito. E isso não quer dizer que a pessoa é fraca, de forma alguma, sabe? Todos nós temos um tempo, todos nós. O meu tempo não necessariamente é o tempo de todos vocês, mas eu fiquei muito feliz ontem, quando eu fui fazer uma revisão de todos os treinamentos, e eu percebi que a participação nossa, a média, é de mais de 75, quase 75%, pessoal. A média é isso. Então, eu falei, cara, é sinal que todos nós estamos aqui, ou seja, a grande maioria está aqui. Existe, é claro, uma oscilação normal, normal, oscilação é normal. É isso que eu quero colocar também. Nós estamos aqui também, algo que, além de não ser obrigado, é uma decisão de cada um de nós. Quando você tiver essa oscilação, isso é normal. Mas essa oscilação, ou essa, vamos dizer assim,
essa impossibilidade de participar um dia, você não pode e não deve entender como fracasso, que você não tem capacidade, que você não tem direito. Pessoal, nós estamos avançando e vocês ontem responderam isso, tá? Como é que nós conseguimos fazer essa conexão para o que nós estamos compartilhando hoje? Conexão bíblica, que eu sempre coloco para vocês, né? Olha mesmo o que a Bíblia fala. Mais uma vez, Provérbios 24:16. O justo cai 7 vezes e se levanta. O texto não está dizendo que o justo não cai. Diz que ele levanta. A diferença não está na ausência de 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias. A diferença está na ausência da luta. Quando você entende que no momento da queda você vai se levantar e seguir em frente, isso é o que o texto pede para a gente fazer. E se está na Bíblia, pessoal, é uma direção do Pai. Estar na decisão é continuar. E é isso que eu tenho compartilhado com cada um de vocês. Não é uma obrigação, não é assim uma coisa que o Sandro vai dizer, poxa, legal que todo mundo. Eu sei que o todo mundo é possível, mas eu vou respeitar sempre a decisão de cada um de vocês, mas o fato de eu respeitar, eu tenho que passar para vocês, pelo menos é o meu sentimento, meu entendimento também, que vocês são fortes. Todos nós somos fortes aqui. É que cada um de nós, em algum momento, reage de uma forma, mas eu quis trazer a questão do texto bíblico aqui para entender, para que possa compartilhar com vocês que é exatamente isso. O texto não está dizendo que o justo não cai, tá? Então é realmente fazer essa ligação que nós estamos fazendo aqui. E como é que eu faço essa ligação com o nosso desafio? Como eu comentei, o desafio, eu pelo menos, se eu tiver em algum momento ter comentado alguma facilidade que seria fácil, perdão para vocês, porque realmente a intenção e o meu entendimento é que o desafio não é uma facilidade. Eu não prometi uma facilidade. O que, quando eu quero dizer facilidade, eu também não comentei assim. Ah, não acordar, eu saio pulando, eu saio, vamos dizer, acordando, beijando todo mundo, abraçando todo mundo. Não, não é isso. Não, o acordar animado é você acordar primeiro grato ao Pai. Cara, acordar feliz, porque o Pai te acordou, certo? Mas é principalmente o desafio, ele tem uma função básica. Qual a básica? É sobre o nosso governo do nosso dia. É nós termos a direção, claro, com base no compartilhamento com o Pai, daquilo que nós vamos fazer no dia. Não o que nós vamos entender, mas naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós temos de lutas, mas também temos de vitórias. Às vezes nós podemos governar com muita vontade. Acorda com vontade, vamos lá. Às vezes nós podemos governar mesmo sem vontade, mas governa. O fato de nós acordarmos, despertarmos, sabedor, nós temos essa oscilação, mas nós vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. A base do desafio é isso. Os 30 dias, eu quis colocar 30 dias. Quando eu falei eu quis colocar, mais uma vez, eu tenho comentado que em alguns momentos, até quando eu escuto novamente o áudio, eu percebo que algumas falas minha, ela não estava no script, mas ela fala com tanta, vamos dizer, propriedade, que eu espanto comigo mesmo. Mas eu tenho certeza que Deus está no meio de nós, que Deus está, sim, colocando algumas palavras que de repente eu não iria falar. Mas eu coloco para vocês que o desafio não é fácil, mas ele também é algo que é totalmente governável. E vocês estão prova disso, certo? E como nós podemos praticar? Eu coloquei também e tenho colocado para mim que quando eu tenho um entendimento de algo, eu preciso colocar em prática. E isso como é que eu consigo fazer? Ontem eu estive participando de uma reunião na empresa, reunião com o conselho de auditor, comitê de auditoria da empresa que eu trabalho, que é uma empresa de capital aberto, e vamos dizer, os membros desse comitê são pessoas de alto conhecimento, são pessoas assim bem renomadas aí no mundo financeiro, no mundo corporativo, são ex-diretores de grandes empresas, são professores de faculdades, ou seja, são pessoas renomadas.
Mas são pessoas que eu convivo já, alguns deles até mais de 10 anos. E a gente pelo menos se encontra uma vez por mês. Mas ao longo dos anos, nós vamos tendo esse conhecimento, e é claro, hoje a conversa ela é muito mais simples, porque eu conheço uma boa parte deles. Quando eu falo conheço, uma vez por mês a gente acaba conhecendo. E eles também acabam conhecendo o Sandro. Ontem, quando nós fizemos uma apresentação do nosso material, teve uma hora que a presidente do comitê chegou aí, Sandro, tem algo que você queira compartilhar conosco que esteja te preocupando? Tem algo que está pendente, que você tenha dúvida que possa ser resolvido? Aí o Espírito Santo fala comigo. Aí eu até usei o exemplo, falei, ó, ontem eu tive uma conversa com a nossa auditoria externa, e eu falei do coordenador da área que trabalha comigo, eu falei, teve uma hora que ele colocou um exemplo, que ele fez o seguinte comentário, falou, ó, eu vou falar uma palavra aqui que o Sandro não gosta, mas Sandro, eu tenho que falar, eu estou preocupado. Aí ele falou assim, eu estou preocupado. Aí quando ele falou, eu falei, bom, deixa eu só fazer um comentário adicional. Realmente eu comento e peço para as pessoas que trabalham comigo que elas comecem a trocar essa preocupação, porque para mim preocupação é quando você tem dúvida se você vai conseguir algo, se você vai entregar algo. Falei, nós temos que partir do pressuposto que nós podemos fazer qualquer coisa, podemos entregar qualquer coisa. Então temos que ter confiança que nós vamos entregar, e nós vamos entregar. É a própria forma de falar, certo? E quando você começa a falar e ter certeza, e é certeza mesmo, pessoal, que nós vamos conseguir. Pode ser que, de repente, o entregar não seja num dia determinado, pode ser no dia seguinte, mas nós vamos entregar. É isso que eu quis colocar. Eu falei, eu uso, não que eu não gosto simplesmente da palavra preocupação, porque, mais uma vez, o futuro a Deus pertence. Mas eu quero colocar que sim, eu tenho confiança que nós vamos entregar, como sempre nós entregamos, e vamos continuar entregando. Então foi dessa forma. E quando fiz esse comentário no comitê, até um dos diretores falou assim, parabéns pela colocação. A gente tem que. A gente sabe que existem lutas, existem desafios, olha mesmo, existem lutas, desafios, mas que nós temos o quê? Temos que ter confiança que nós sim, nós temos capacidade para entregar. Então, quis trazer isso porque o desafio tem me ajudado não somente na questão profissional, como também na pessoal também. Aqui em casa também eu faço alguns comentários com a minha esposa, com a minha filha, porque existe alguns momentos da nossa vida que a gente tem que tomar a decisão, pessoal. Dar uma decisão é o quê? É praticar. E a prática, você tem que fazer isso em qualquer lugar. Ontem também teve uma pessoa que trabalha comigo, e no final do dia, ela recentemente foi para a Europa de férias e voltou, falando um pouco como foi e tal. Até pediu para olhar uma mensagem que ela tinha passado, mas como também eu fiquei alguns dias de férias, uma semana de férias, ela colocou como tinha sido a viagem, aí teve uma hora que ela falou assim, Sandra, eu sei que você é evangélico. Eu falei, não lembro de ter falado que eu era evangélico. Mas tudo bem. Eu não fiz. Mas quando ela falou, eu fiquei assim, será que eu falei que eu era evangélico? Mas porque ela fez assim, que ela quis mostrar algumas, vamos dizer, algumas fotos que são de lugares católicos. Eu falei, Deus é único, jovem. Deus é único. A única coisa que hoje eu posso falar para você é que, sim, eu busco a Deus todos os dias, porque eu sei que Ele é único. E eu sei, pelo menos meu entendimento, e aí eu sempre falo assim, que é a minha verdade, não a verdade. A minha verdade é que hoje eu vejo a Bíblia não somente algo para eu ler, eu vejo algo para me direcionar e para eu praticar. E aí, independente da religião, independente de placa de igreja. Eu falo que hoje meu entendimento é isso, porque eu comecei a ser diferente nesse sentido. Eu comecei no primeiro momento é claro, né? A olhar a Bíblia, no primeiro era olhar, depois eu comecei a ler e escutar, depois eu comecei a falar, eu preciso entender e praticar, que eu entendo que é a parte mais dificultosa no sentido, né? É uma luta maior. Por quê? Porque nós, ao longo da nossa vida, eu falo por mim, é claro, eu tive alguns hábitos que não condizem com aquela direção que a própria Bíblia fala. Então é isso. Mas glória a Deus quando você não precisa falar o que você é, né? Então isso é muito bom. Quando a pessoa já te vê de uma forma, internamente eu fiquei grato. Saber que mesmo eu não precisando falar, as pessoas já me veem de uma forma que é a realidade.
Né? Quando eu falo evangelho, eu confio em Deus. É isso, eu confio em Deus. Vamos lá, aplicação prática. Eu coloquei a mínima, tá? Hoje, quando perceber uma luta, olha mesmo, quando nós percebemos uma luta, o que é que nós devemos fazer? É uma sugestão, é uma orientação. Por quê? Eu sei que ainda nós temos ainda momentos de irritação, nós temos momentos que cansaço, nós temos momentos de dúvida. Eu sei, isso faz parte. Mas um ponto, nós não precisamos vencer tudo. Não abandone, continue, porque é exatamente isso que eu quero colocar. Não dramatize, não se condene, só continue. Eu falo assim, a valorizar muitas vezes o nosso drama, nossa luta, é até algo até habitual de nós. Eu ontem também, ontem não, hoje é quinta, na segunda-feira, quando eu conversei com um amigo, eu falei, e aí, como é que você está? Normalmente essa pergunta, ela tem a expectativa de receber. Tudo bem, graças a Deus. Quando você vê pelo menos uma frasezinha ou uma palavra diferente disso, já te conecta que algo está errado. Ele falou, estou na luta, que Deus me conserve na luta. Então, só isso aí já traz para você que existe alguma situação, uma luta, como ele mesmo falou, e nós, como seres humanos, a gente fica curioso de saber, poxa, o que está acontecendo? O que eu falo para vocês é exatamente nessa linha. Quando nós não vamos mentir quando nós estamos em luta, porque luta nós estamos todos os dias. Mas quando nós falamos, sim, que nós estamos confiantes, que nós vamos atravessar essa luta, a resposta pode ser sim, estou bem, graças a Deus. Porque nós vamos vencer a luta. Porque o vencer a luta, pessoal, isso faz parte do nosso dia a dia. E todos os dias nós vencemos. Todas? Não. Todas não. Mas é por isso que a gente não tem que se condenar. Só continuar. É isso que eu falo. E o que eu coloquei aqui como linguagem de governo? A linguagem de governo, mais uma vez, o desafio é para governarmos o dia. Todos nós amanhecermos, ter uma direção clara dos objetivos que nós temos ao longo desse dia, ter uma clareza, de repente, das lutas, mas principalmente que a nossa mente ela absorva tudo aquilo de bom que Deus quer passar diariamente para nós. É para fortalecer mesmo. Por isso que eu falo assim, esqueça o jornal, esqueça as notícias do celular, primeiro se fortaleça. Porque depois você pode escutar jornal, pode escutar notícias, mas você vai estar fortalecido e você tem uma direção correta. Pagar conta, é, desavenças no trabalho, desavença com o irmão, desavença com a esposa, faz parte, faz parte. Mas à medida que nós estamos tendo esse hábito de ser absorvido pelos princípios do Pai, que entre um deles é a questão de realmente você confiar em um íntegro. Todos nós sabemos que é certo e que é errado, mas nós estamos num momento de evolução, de avançar. E isso existe oscilação. Como eu comentei no início, vou repetir qual é a nossa linguagem de governo hoje. Lutar não me define. Continuar me define. Se nós estamos aqui, nós estamos avançando. E nós estamos chegando na reta final, pessoal. É isso que eu queria colocar para vocês. Ontem nós falamos exatamente de valorizarmos tudo aquilo que nós já avançamos, tudo aquilo que já mudou dentro de nós. E vocês responderam isso. Hoje, o que eu estou trazendo para nós aqui, para que a gente possa ter vamos dizer assim, fortalecer o que nós falamos ontem, é que apesar do avanço, isso não quer dizer que a gente vai estar livre das lutas. Lutas vão continuar, mas nós vamos continuar. Da mesma forma que a luta vai ter todos os dias, nós vamos continuar avançando. O texto realmente da Bíblia que eu li foi assim, para mim foi de uma contundência assim grande. Eu já tinha lido aquele texto algumas vezes, mas ontem quando eu fiz a associação, eu falei, Deus, obrigado, porque realmente o que eu queria trazer para vocês hoje, principalmente quando existe a oscilação, é que vocês não se sintam porque vocês não são fracassados.
Não é que vocês não mereçam ter o governo do seu dia. Não é que vocês não mereçam ter uma definição daquilo ou uma clareza daquilo que vocês têm a fazer. Pessoal, isso que nós estamos fazendo vai mudar e muito a nossa forma de a gente agir em diversas áreas da nossa vida. Área financeira, área pessoal, área profissional, área espiritual. Eu vejo exatamente esse treinamento com essa abrangência, não algo específico para finanças. No primeiro momento, as pessoas que se colocaram à disposição para participar desse desafio são as pessoas que estão aqui comigo no projeto, que tem mais a questão financeira, mas até aproveito e agradeço tanto o Gilberto como a Adriana, que se colocaram à disposição e quiseram enfrentar esse desafio. E eu sempre deixei aberto para eles que, na verdade, não é um desafio para um grupo do Sandro, é um desafio para aquelas pessoas que entendem que sim, que tem que tomar o governo, tomar a posse do dia. E nada vai acontecer se não tiver luta, se não tiver dedicação. E vocês estão tendo. Nós estamos aqui, pessoal. Amanhã vai ser o 24º dia. Hoje é dia 13, né? Hoje é 13? 12, né? 12. Hoje é 12. Ou seja, estamos próximos aí de cumprir esses primeiros 30 dias. E quando falo esses 30 dias, volto a repetir, vocês têm capacidade total para seguir em frente. Total. O que vocês estão construindo, o que nós estamos construindo aqui, elas não podem, de repente, vir um vento e colocar tudo de novo no chão. Por isso que eu estou falando. Se vai ter oscilação? Vai, claro que vai ter, mas vocês já mostraram que vocês conseguem. Nós conseguimos se levantar e voltar. Ok? Era isso que eu queria falar hoje. E eu falo para vocês, ao longo do dia, coloque na sua mente exatamente isso. Repita sempre com você. A luta não vai definir quem nós somos ou quem você é. O que vai definir o que você é ou o que nós somos é continuar, mesmo quando a dúvida aparece, mesmo quando a desmotivação aparece. É pensar nisso que nós estamos falando aqui, que com certeza vocês vão mudar a direção e falou, vão continuar. Eu sei que tem pessoas aqui que eu tive essa conversa ontem e glória a Deus a pessoa está aqui hoje, certo? Mas ela só está aqui porque ela entende que ela é um vencedor. Ela entende que sim, ela está trilhando um caminho que de repente ao longo da vida ela não conseguiu, mas sempre vai ter tempo para começarmos, para recomeçarmos. E como é bom saber que nós temos a palavra do Pai todos os dias. Vamos lá, então, já que eu falei bastante, vamos pedir mais uma vez, vamos fazer a nossa oração de encerramento e realmente agradecendo ao Pai essa possibilidade ou essa oportunidade. Pai, obrigado, Pai, por mais uma manhã. Obrigado por esse momento de qualidade, esse momento onde podemos sim compartilhar a tua direção, Pai. A tua direção vem ao nosso dia sempre com a clareza e objetividade daquilo que pode ser feito e deve ser feito. Mas o Senhor coloca para nós, sim, a opção de escolher. O Senhor nunca nos obrigou a fazer nada. O Senhor sempre nos direcionou. Que todos os dias possamos entender que sim, as oscilações, as quedas fazem parte de qualquer processo. Nós somos sabedores disso. Só olharmos os processos que nós participamos e quantos deles nós caímos, mas nos levantamos e conseguimos. É algo que sim, precisamos praticar todos os dias. Sabedor nós somos que sim, somos teu filho e como filho do Pai, nós sim somos vitoriosos em qualquer instância, em qualquer circunstância, em qualquer processo. Por isso, Pai, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para vocês aqui. Eu estou. Vamos lá, deixa eu ver a carinha aí de cada um aí. Vocês estão cara de sono, mas é importante é isso, pessoal. Agradeço aí mais uma vez a participação daqueles que puderam. E é isso. Não, não se sintam. E eu tenho certeza que vocês não sentem pela resposta de vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês estão cada vez mais forte, mais, cada vez mais confiante. E é isso. E se eu falo assim, se de repente, não precisa ser todo mundo, porque a unanimidade nem o Senhor Jesus Cristo conseguiu. Então, quem somos nós para tentar isso? Mas se pelo menos um ou dois
porque eu vou falar dois, né? Porque Deus fala assim: quando tiver dois ou mais, eu estarei no meio de vocês. Então, se pelo menos dois fala, Sandro, consegui superar alguns desafios que eu tinha e estou seguindo em frente. Eu falei, cara, obrigado, pai. Então, se o pai, eu estou sempre disponível, vou estar sempre disponível para o pai, para aquilo que for necessário, e também espero de vocês, porque muitas vezes eu preciso escutar de vocês algo, porque Deus usa pessoas, e vocês muitas vezes trazem para mim coisas que eu preciso ajustar também no meu dia. Então, vamos continuar compartilhando, e amanhã é o 24º dia. Em nome de Jesus estaremos aqui. Fique com Deus, um dia abençoado, cheio de vitórias e superação de Amém. pecados. Amém. Vamos Glória a lá, Deus. pessoal. Fique com Deus, tá? Tchau, tchau. Dia. Tchau. Valeu, bom dia.